Som. Glória a Deus. Som. Amém? Culto ao vivo é assim mesmo, né? Então, tá resolvido aí o problema técnico. Vamos continuar. A gente leu aqui a partir do verso número 13. A gente está fazendo uma leitura linear do livro da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo de número 2, a gente leu a semana passada, falando das características do líder, né? E aqui na continuação, no versículo de número 13, ele vai falar um pouquinho do Paulo como pastor. Então, da parte de Paulo enquanto pastor. E ele começa aqui no versículo 13 falando algo que é muito importante. Ele vai dizer que quando ele foi e esteve lá entre os Tessalonicenses, a primeira coisa que ele faz uma ação de graça, ou seja, agradece a Deus pela mensagem ter encontrado lugar no coração dos Tessalonicenses. A gente precisa lembrar que quando Paulo prega na igreja, na cidade de Tessalônica, não existia uma igreja lá. Paulo é o fundador da igreja. Ele vai e ele passa durante 3 semanas pregando o evangelho, e algumas pessoas creem na mensagem do evangelho naquela cidade. E Paulo é forçado a sair da cidade por conta da perseguição. A perseguição era tão intensa que os próprios irmãos de Tessalônica falam para Paulo: Paulo, é melhor você ir embora, porque a perseguição está ficando muito intensa. A gente é da cidade, a gente vai permanecer aqui, a gente não vai sair daqui, e a gente aguenta, mas você precisa ir embora. E Paulo vai embora. E depois que Paulo vai embora, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 17, que Paulo ele passa por outras cidades. Ele sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, depois ele vai para Atenas e depois ele vai para Corinto. Quando ele chega na cidade de Corinto, ele lembra dos irmãos tessalonicenses, não deixa de orar por eles e envia Timóteo. Timóteo chega na cidade, e quando Timóteo chega na cidade, vê que a igreja estava lá perseverando. Algo que era até para surpresa do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não esperava que a igreja tivesse se estabelecido da forma como se estabeleceu naquele lugar. Tanto é que a Bíblia diz que ele não deixa de agradecer a Deus, porque eles receberam a mensagem. E ele vai dizer assim: vocês não consideraram a nossa pregação, as nossas palavras, meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus. O que isso significa para as nossas vidas? Eu estava pesquisando algo. Em 2018, a BBC ela publicou as 100 obras literárias que mudaram o mundo. Ou seja, as 100 obras literárias mais influentes da humanidade. A BBC, em 2018, ela publica essa lista, e essa lista ela tem obras muito famosas e muito conhecidas. Eu vou ler algumas para vocês, só para vocês verem quais são algumas das 100 obras literárias mais influentes da humanidade, ou que, segundo a BBC, que é uma agência de notícias mundialmente conhecida, classificou como sendo obras literárias que mudaram o mundo. Então, uma delas, que é muito conhecida, é a Odisseia de Homero, que é do século 8 a.C. Outra, As Mil e Uma Noites, também, entre o século 8 e o século 18, são vários autores, né, diversos autores. Outra, Don Quixote, de Miguel Cervantes, Hamlet, de William Shakespeare, que também é muito conhecido, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, a Ilíada, de Homero, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, a coleção de Harry Potter, da J.K. Rowling, e vários outros textos e livros famosos, Romance dos Três Reinos, do Guanzhong, e Crime e Castigo, do Dostoiévski, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e muitas outras obras literárias que, segundo a BBC, tiveram o poder de mudar o mundo. Outra obra, Medeia, de Eurípides, que também é de 430 anos antes de Cristo, Rei Lear, do Shakespeare também, O Processo, de Franz Kafka, Homem Invisível, de Ralph Ellison, Moby Dick, de Herman Melville, e vários outros autores, Ana Karenina, Tolstói. Eu estou falando alguns que eu conheço, ou o autor ou a obra, porque alguns a gente nem conhece. Eu estou só citando alguns. A Metamorfose, de Franz Kafka,
Os Miseráveis, de Victor Hugo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, essa é a leitura obrigatória para todo mundo que pensa em fazer um concurso ou um vestibular, de Machado de Assis. Não tem mais? Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. É isso? Tá certo? Antígona, de Sófocles. Drácula, de Bram Stoker. América, de Raul Otero. Before the Law, de Franz Kafka, também, que é famoso, Franz Kafka. E vários outros. Eu estou lendo alguns, obviamente são 100 obras. As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Mark Twain. E por aí vai. Só que o que me chama a atenção é que nas 100 obras que mudaram o mundo, que moldaram a sociedade moderna, a Bíblia não está entre elas. Para a BBC, a Bíblia não teve influência na sociedade moderna. Ou a Bíblia não é considerada um livro para a BBC. Pode ser uma explicação também. O que também não deixa de ser errado, porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coletânea de livros, e mais do que isso, a Bíblia não é apenas uma coletânea de livros, ela é a palavra de Deus. A gente que conhece a palavra de Deus, que é a Bíblia, o que Deus nos revelou, o que Deus deixou para que nós tivéssemos como única regra de fé e prática, se você colocar ao lado das 100 obras mais influentes da história da humanidade, nenhuma delas foi capaz de transformar o homem a partir do seu interior. Você pode pegar as maiores obras de Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói, Homero, qualquer escritor dos já mencionados, ou qualquer outro escritor, e entrar num hospital onde há uma pessoa enferma, e dizer, pela palavra de Shakespeare, eu declaro que você está curado, e nada vai acontecer. Ou se você pegar uma obra das já mencionadas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou qualquer outra, e ir num lugar onde há pessoas que precisam de libertação, e ler um texto de Shakespeare, famoso, e dizer que aquela pessoa está declarada liberta, por conta daquele texto que você leu, nada vai acontecer. Só que a palavra de Deus diz que Deus, Ele não só revelou a sua palavra, em Jeremias capítulo 1, versículo 9, vai dizer que Ele tem compromisso com ela, e que Ele vela por ela para que ela se cumpra. E quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos falando de algo que é mais do que algo meramente humano, como o apóstolo Paulo estava dizendo. Quando eu preguei para vocês, eu falei para vocês, vocês não tomaram isso como meras ideias humanas, mas vocês entenderam que se tratava da palavra de Deus. Então, colocado de maneira simples, a gente vai ver que sem a influência da Bíblia, não haveria uma América, não haveria uma cultura ocidental, não haveria uma civilização ocidental. Só para vocês entenderem, se hoje nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade para professar uma fé, seja ela qual for, seja ela cristã, umbandista, católica, espírita, muçulmana, qualquer a fé que a cultura ocidental deseja professar, o cristianismo merece crédito por isso. Os muitos grandiosos avanços políticos, sociais, humanitários, científicos, educacionais e culturais no mundo ocidental devem crédito à própria Bíblia. A Bíblia, ela inspirou a maioria dos grandes escritores, artistas, cientistas políticos e educadores. Muitas dessas obras já mencionadas, elas têm como fonte de inspiração a própria Bíblia. E Deus deu dons e talentos aos homens para que a arte fosse expressa de maneira a glorificar também o Criador.
Quando a gente vê um quadro muito bem pintado, a glória de Deus ali. Quando a gente vê uma obra muito bem escrita, a glória de Deus ali. Quando a gente vê um cientista muito habilidoso, conseguindo fazer algo que é sobre-humano, a glória de Deus ali. A glória de Deus ela é expressa de diversas formas. O cristianismo, ele merece o crédito por muitos dos grandiosos avanços do mundo ocidental. Só para vocês terem uma ideia, as áreas das quais o cristianismo e a palavra de Deus têm exercido influência positiva na civilização ocidental inclui o desenvolvimento, o estabelecimento e o desenvolvimento da ciência moderna e do direito. Então, o direito ocidental, a principal base dele é a Bíblia. É a palavra de Deus. O desenvolvimento da medicina e dos cuidados com a saúde, envolvendo o primeiro estabelecimento dos hospitais, os primeiros hospitais públicos, os primeiros hospitais, eles são uma conquista decorrente da reforma protestante. As primeiras universidades, as primeiras escolas, as primeiras creches, são decorrentes do avanço dado pelo cristianismo, decorrente da fé que eles tinham em Deus. Então, inclusive, a fundação de todas as mais importantes universidades americanas, Princeton, Harvard, Yale, Dartmouth, as bases, proporcionar bases lógicas através de valores absolutos, provas da ética em geral. Então, quando a gente vê os valores éticos da sociedade, eles têm princípio na Bíblia, ainda que a pessoa diga não crer em Deus, os valores éticos implícitos no coração dela são valores morais cristãos, judaico-cristãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você perguntar para um ateu, por que é errado roubar? Por que é errado mentir? Por que é errado matar? Ele pode não te saber, ele pode não te precisar a razão pelo qual tudo isso é errado. Mas no coração dele, ele entende que essas coisas são erradas. Quem foi que colocou isso no coração deles? Quem foi? A palavra de Deus diz quem foi que colocou. Foi o próprio Deus que colocou no coração do homem a moral entre o que é certo e o que é errado. A gente vai ver que para o avanço da ética em geral, inclusive a moralidade sexual, que apenas em nossa época já salvou milhões de vidas, proteger a dignidade do casamento e da vida em família, que contribui grandemente para a estabilização da sociedade, instituir liberdade política, direitos humanos de modo geral, inclusive a abolição da escravatura, a proteção das crianças que estão por nascer, dos bebês, das crianças, das mulheres, inspirar grandes contribuições para o melhor da arte, literatura, música, arquitetura, fortalecer globalmente os vastos empreendimentos humanitários, defendendo a dignidade do trabalho, a reforma econômica, e aí por aí vai. Não há um único grupo de pessoas que sejam desfavorecidas, por exemplo, mulheres, crianças, escravos, enfermos, crianças por nascer, analfabetos, perseguidos, mentalmente doentes, abandonados, pessoas que estão à morte. Virtualmente nenhuma categoria dessas pessoas vulneráveis deixou de ser abraçado pela fé cristã. Deus tem um apreço pelo vulnerável. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, dos mandamentos de Deus é que eles abraçassem com veemência e cuidassem com muito ímpeto de algo que era chamado quarteto vulnerável, que incluía órfãos, viúvas, estrangeiros e o pobre. Então, as pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade, Deus dizia que tinha algo especial com elas. A palavra de Deus diz isso. Então, nenhuma categoria de pessoas vulneráveis deixou de ser abraçada pela fé cristã. Não só pela palavra de Deus, mas pelos cristãos em geral e pelas contribuições que os cristãos e a palavra de Deus deu. Então, por exemplo, a Cruz Vermelha, ela é uma entidade cristã, o Exército da Salvação, a educação pública tem origem entre os reformadores protestantes, o capitalismo moderno, os direitos à propriedade, a propriedade privada, proteção aos trabalhadores, direitos humanos das mulheres, liberdade política, democracia, ideia de liberdade e justiça social para todos. Tudo isso tem seu apoio à sua existência a partir de ideais bíblicos, que é a palavra de Deus. A diferença entre o mundo pré-cristão e o mundo pós-cristão é como a noite e o dia, e a Bíblia faz a diferença. Tira a Bíblia.
da sociedade moderna, se você tirar, a única coisa que sobra é decadência, imoralidade, perdição, trevas. Só que essa mesma palavra de Deus, ela está sendo sorrateiramente sendo suprimida da nossa sociedade. Você já não vê mais referências à palavra de Deus dentro das escolas, dentro das universidades, no ambiente de trabalho. Quem trabalha em grandes corporações, quem trabalha em grandes empresas, sabe o desafio que é você professar uma fé cristã sólida e madura em Deus, sem entrar em algum tipo de conflito. Você tentar, dentro de um ambiente acadêmico, levantar uma voz, que seja uma voz profética, uma voz cristã, que condene aquilo que a Bíblia diz que é pecado. A sociedade estabeleceu as suas próprias normas e regras, onde a Bíblia não tem o seu espaço, o seu valor. Estão suprimindo a Bíblia. E aí a gente vê o que isso tem gerado na nossa sociedade. Cada vez mais pessoas abraçando imoralidades, como a gente tem lido e estudado aqui em Romanos, entregues a paixões mundanas, cada vez pessoas mais doentes, pessoas com problemas de depressão, angústia, falta de esperança, tudo decorrente de uma sociedade que rejeitou Deus e a sua mensagem. Porém, quando o apóstolo Paulo diz que os tessalonicenses haviam abraçado aquilo que ele falava, não como meras ideias, num tempo em que a filosofia era algo extremamente útil para aquela sociedade, entenderam que o que Paulo falava não era algo inspirado por uma mente humana, mas era a palavra de Deus que podia transformar vidas. Nenhuma das obras citadas, mencionadas anteriormente, pode transformar uma vida, uma sociedade ou uma pessoa do íntimo, curar as feridas mais profundas da sua alma, senão a própria palavra de Deus. O presidente americano, Ronald Reagan, ele quase sozinho, ele desmantelou a União Soviética durante o que era chamado de Guerra Fria, porque ele confiava que Deus traria os resultados a ele. Ele entendia que Deus havia dado uma missão para ele, que era libertar os russos, para que eles pudessem ter liberdade. Ele venceu a Guerra Fria, libertou a União Soviética e revigorou a América, e fez muito mais porque acreditava em Cristo desde a eternidade. Muita gente não sabe, mas o Ronald Reagan ele passava horas de joelhos em oração. E ele era dominado pela fé dele. Indubitavelmente, essa era a razão pela qual a vida dele foi tão ricamente abençoada. Qual que era o objetivo dele? Ele desmantelar o Estado soviético, que era ateu, por definição, por causa do desejo de dar liberdade de religião ao povo russo. Isso ele explica no famoso discurso dele, Império Mal, de 8 de março de 1983. Ele acreditava que somos encarregados pelas Escrituras e pelo Senhor Jesus de nos opormos a Ele, que é o Império Mal, com toda a nossa força. E hoje, muitas pessoas têm aceitado o mal entrando dentro das suas vidas de forma passiva. A gente aceita o mal entrar na nossa vida através da arte, da cultura, da televisão, das séries, nas universidades. Quem aqui teve experiência recente de fazer uma faculdade sabe o que é o ambiente acadêmico hoje. Quem trabalha em grandes empresas sabe o que é o ambiente corporativo hoje. Mas a gente pode gastar todo o nosso dinheiro, todos os nossos recursos com palestras de saúde mental. A gente pode gastar todos os nossos recursos e forças com
livros de autoajuda e tantas outras coisas, mas só a palavra de Deus pode transformar vidas. É por isso que nós, como cristãos, nós deveríamos nos orgulhar da Bíblia, por ter certeza de que ela é a palavra de Deus. Porque aqueles que querem enfraquecer a sociedade, a influência cristã no mundo, eles fazem isso a partir do pressuposto de dizer que a Bíblia ela não é relevante para os nossos dias, ou que ela não é a palavra de Deus. Mas da mesma forma que a palavra de Deus mudou a cidade de Tessalônica há quase 2000 anos atrás, ela pode mudar a nossa sociedade hoje. E só ela pode fazê-lo. Ninguém mais. E ele vai dizer que ele nunca deixa de agradecer a Deus, porque quando eles receberam a mensagem, eles não consideraram palavras meras de ideias humanas, mas aceitaram como a palavra de Deus, o que sem dúvida são. E que essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. A mensagem de Cristo, ela precisa atuar em nós. A mensagem de Cristo tem atuado na sua vida? A mensagem de Cristo tem atuado no seu... Às vezes a gente tem uma ideia de que existe algo que é separar o que é sagrado do que é secular. O que é sagrado é o que a gente faz na igreja. Nosso ritual aqui, nossos encontros aos domingos, todo domingo de manhã, 9 horas da manhã, até meio-dia a gente está numa atividade que é considerada sagrada. Quando a gente sai da porta para fora, é a nossa vida secular. As nossas relações sociais, os nossos encontros com os nossos amigos, os nossos encontros comerciais, o nosso trabalho, a nossa família. Então a gente tende a desassociar isso. Só que ele está dizendo que a mensagem atua neles. Neles quem? Naqueles que creem. E isso gera neles algo que era muito infortúnio, muito ruim. Que era o quê? A perseguição. Qual foi o resultado dos tessalonicenses terem crido em Cristo? Qual o benefício que eles tiveram? Porque hoje, se você abraçar uma agenda liberal, você tem acesso a vários benefícios. No ambiente acadêmico, se você não for liberal, você não tem acesso a uma série de coisas, certo, André? Um professor acadêmico, um professor de nível universitário, que ele professadamente, ele é cristão, e ele tem isso de forma a contrariar o que é uma agenda liberal, ele vai encontrar resistência e problemas que os liberais não têm. Mesma forma no ambiente de trabalho, mesma forma na nossa sociedade, a gente tem dificuldade para se posicionar. E aí a gente vai ver que ele diz que essa fé que eles professavam, essa recente fé, não tinha trazido benefício algum a eles perante a sociedade, muito pelo contrário. O versículo 14 vai dizer assim: o resultado de vocês crerem foi que vocês foram perseguidos pelos seus próprios compatriotas. Ou seja, eles passaram a ser perseguidos. E aí ele vai dizer que esse exemplo que eles estavam tendo, essa experiência que eles estavam tendo de perseguição, não só eles, mas todos os outros que ousaram crer em Deus, antes deles também passaram. Ele falou assim, olha, os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido e morto, os cristãos judeus da Judeia passaram perseguição dos outros judeus também, e com vocês não está sendo diferente. Uma vez, Rodrigo Silva o professor arqueólogo Rodrigo Silva, muito famoso, muito conhecido, ele deu uma entrevista no Jô Soares, e ele foi entrevistado no Jô Soares há muitos anos atrás, e nessa entrevista o Jô Soares perguntou para ele alguma coisa em relação ao cristianismo. Ele falou, sabe como que a maior evidência de que o cristianismo não é uma mentira? Aí ele falou assim, qual é? Ele falou assim, é que muitos daqueles primeiros cristãos morreram pela sua fé. As pessoas podem até viver por uma mentira, mas jamais morreriam por uma. As pessoas vivem por uma mentira, mas não estariam dispostas a morrer por uma mentira.
Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse aparecido para os discípulos, como a Bíblia narra, como a Bíblia relata, se Jesus não tivesse ascendido aos céus, se a mensagem de Cristo fosse uma mentira inventada, naquele tempo, as pessoas que criam em Cristo não aceitariam morrer por essa mensagem. Porém, a Bíblia vai dizer que todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados, mortos de forma violenta. Todos os que conheceram a Cristo pessoalmente e andaram com Cristo durante seu ministério terreno, aqueles 12 apóstolos, com exceção de Judas que se matou e de João que morreu de velhice, todos os outros foram mortos. A história conta isso. Não só ele, mas todos os primeiros cristãos até o século IV foram perseguidos e mortos e jogados nas arenas. A história do cristianismo foi a história que foi escrita com sangue. Por que eles estavam dispostos a morrer? Porque a palavra de Deus tinha mudado a vida deles. Eles criam tanto em Cristo que eles estavam dispostos a morrer por aquela mensagem. E ele vai dizer que eles foram perseguidos pelos seus compatriotas, tornando assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo judeu. Eles mataram o Senhor Jesus, os profetas, e agora também nos perseguem. Só que o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que isso que eles estavam fazendo era algo que não agradava a Deus e trabalhavam contra toda a humanidade. Qual que era o objetivo deles? Impedir a pregação do Evangelho. Eu já ouvi de cristãos progressistas que não se deve evangelizar, por exemplo, um povo que não conhece a palavra de Deus. Já ouviu isso, André? Qual é o meio pelo qual as pessoas são salvas? Isaías vai dizer: como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão, se ninguém se dispõe a ir? A salvação, ela vem através da pregação do Evangelho. Se você não pode falar do Evangelho nas escolas, se você não pode falar do Evangelho no seu trabalho, se você não pode falar do Evangelho nas suas redes sociais, com o risco de você ser cancelado se você se posicionar, se você não pode falar do Evangelho para pessoas que não ouviram o Evangelho, por exemplo, tribos indígenas, para não ferir a identidade e a cultura deles, você está trabalhando para quem? Para quem que você está trabalhando? O apóstolo Paulo vai dizer que vocês trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecado, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Essa palavra finalmente, ela tem o sentido de dizer completamente, plenamente. Ou seja, algo que já estava chegando sobre eles, algo que Jesus já falava durante seu ministério terreno. Algumas pessoas acreditam que o que aconteceu com os judeus nesse tempo, que era uma oposição completa a Deus e a sua mensagem, foi a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Os romanos invadiram a cidade, cercaram a cidade, havia um grupo de judeus que eram contrários à opressão de Roma, em oposição aos judeus, grupo de zelotes, e eles inflamaram a sociedade para se opor a Roma. Roma enviou 70 mil soldados no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente, de 68 a 70. 70 mil soldados cercaram a cidade, sufocaram a cidade, eles resistiram, só que quando Roma consegue entrar na cidade, o banho de sangue foi tão terrível, que 100 mil judeus morreram dentro dos termos de Jerusalém. Jerusalém é um ovo. A extensão de Jerusalém é muito pequena, a cidade de Jerusalém. 100 mil pessoas morreram dentro de Jerusalém. O André já falou com muito mais propriedade sobre esse fato aqui, em uma das suas pregações, mas diz que o sangue dos judeus mortos davam aonde, André? Nos tornozelos. Tamanho era o banho de sangue que havia alcançado aquela cidade. O que o apóstolo Paulo está falando assim? Essa oposição a Cristo e a sua mensagem alcança uma medida exata. Às vezes a gente acha, olha só o que acontece.
A palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando o homem peca, Deus fala assim para o homem e para a mulher: no dia que vocês pecarem, certamente vocês morrerão. O que acontece depois que o homem peca? Aparentemente nada. Aparentemente nada. A não ser pelo fato que eles perceberam que estavam nus. Só. E muita gente peca e aparentemente nada aconteceu. E eu já falei algumas vezes aqui, a própria palavra de Deus diz que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é Deus deixar ela pecar à vontade. Porque uma hora, o pecado dela alcança uma medida. Uma hora, o pecado dela enche a tampa. Uma hora, o pecado dela vai alcançar uma medida que Deus fala assim: agora a gente vai conversar. Era o que acontecia com aquele povo. Eles perseguiam os cristãos, se opunham à mensagem do Evangelho, eram inimigos da pregação do Evangelho. Nenhum outro livro foi tão perseguido em todo o mundo. Nenhum outro livro. A Bíblia é proibida em mais de 100 países. Quantos países são os cristãos perseguidos? 142, se não me falha a memória. 142 total, né? A Bíblia ela é proibida em muitos e muitos e muitos países. Se você portar a Bíblia, você corre o risco de ser morto. Só por portar a Bíblia. A Bíblia, em muitos países, ela é traficada, igual droga. Existem países que, se você for pego com droga, você é condenado à pena capital e é morto. A Indonésia, por exemplo. A Bíblia, ela tem um peso maior para aquela sociedade que não crê em Deus do que o próprio tráfico de drogas, por exemplo. Então, na história da humanidade, mesmo que 1 bilhão de livros tenham sido escritos, apenas um é extraordinário. Mesmo dentre os livros sagrados do mundo, nenhum chega nem perto. E uma pessoa precisa apenas ler todos para apreciar a verdade que há naquele único. A influência da Bíblia na história é incalculável. Ela literalmente mudou o mundo, não apenas a história ocidental, mas toda a história. Abraham Lincoln chamava a Bíblia de o melhor presente que Deus deu ao homem. Immanuel Kant diz que a Bíblia é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Patrick Henry entendeu que ela vale todos os livros que já foram escritos. William Gladstone diz que uma distância imensurável a separa de todos os seus competidores. Sullivan observou que o incrédulo que ignora e ridiculariza, nega a Bíblia, rejeitando suas recompensas espirituais e seu entusiasmo estático, contribui para a sua própria anemia moral. E muitas outras pessoas falaram da importância da Bíblia. O que a maioria das pessoas prefere... E por que a maioria das pessoas prefere não estudar a Bíblia? Por que apesar de ser um livro tão importante, tão rico, tão vasto de conhecimento, precioso, a maioria das pessoas prefere não estudar a Bíblia porque reconhece intuitivamente que isso iria interferir em como elas desejam viver. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, vai influenciar na maneira como você deseja viver. É por isso que a Bíblia passa por intensos ataques. A sua credibilidade. E os ataques são intermináveis. Esses ataques vindos de acadêmicos, céticos, profissionais, líderes religiosos e culturais, e assim por diante, que são absorvidos pela população em geral. Então as pessoas lutam contra a palavra de Deus e contra a Bíblia, porque ler a Bíblia e saber que ela expressa a verdade e a vontade de Deus, vai nos colocar numa situação de confronto. Então, as pessoas preferem não estudar a Bíblia porque reconhecem intuitivamente que isso iria interferir em como elas desejam viver. Como você deseja viver? Essa é a pergunta que você precisa se fazer hoje. E aí Paulo vai dizer assim, irmãos,
depois de um breve tempo separados de vocês, embora nossos corações nunca os tenham deixado, e esforçamos-nos por voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Ou seja, Paulo, ele sentia uma separação, e a palavra que ele usa é como se ele tivesse ficado órfão. E a palavra órfão era usada tanto para pai quanto para filho. Paulo se considerava pai espiritual dos Tessalonicenses. E se considerava como alguém que havia ficado órfão de seus filhos. E ele tinha um desejo intenso de voltar a vê-los, coisa que ele faz. E ele vai dizer que ele queria muito visitá-lo, mas muitas vezes ele era impedido por Satanás, não uma, mas 2 vezes. E ele vai dizer que muitas vezes existem situações que não nos permitem prosperar naquilo que a gente faz, que embora seja a coisa certa fazer, Paulo querer voltar para a cidade de Tessalonicenses, era algo que ele deveria fazer, algo que ele desejava fazer, mas ele estava impedido. Ele diz que por 2 vezes ele tentou ir, mas ele foi impedido por Satanás. Muitas vezes os inimigos da obra tentam contra as nossas vidas, até que Deus levante meios para que aquilo que é o propósito e a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar fazendo, continuar trabalhando. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem da forma como acontecem. E aí ele vai dizer que o que dava esperança e alegria a ele, a recompensa dele, era muito comum se falar em recompensa no mundo romano. Os atletas, os competidores, eles tinham, no final da sua trajetória, no final daquela competição, recebiam uma coroa de louros, uma recompensa. Eles tinham ali algo do qual eles podiam se orgulhar. E Paulo dizia que o que fazia ele se sentir orgulhoso em Cristo. Se sentir orgulhoso não era uma coroa, não era um troféu, não era uma recompensa. Mas o que fazia ele se sentir orgulhoso, o que dava esperança para ele e alegria, a recompensa dele era, e a coroa dele diante do Senhor Jesus Cristo quando ele voltasse, era os próprios Tessalonicenses e a fé que eles tinham. Ele fala assim, sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. A nossa motivação de estar aqui pregando, falando da palavra de Deus, é porque a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos uma missão de vida. Não tem outro propósito a não ser vidas sendo transformadas pela pregação do Evangelho. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, casamentos sendo restaurados, famílias sendo transformadas. É essa a nossa coroa. É por isso que pregamos a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é esta. Não são ideias meramente humanas. Quando eu me reúno para falar à igreja, eu não falo sobre aquilo que penso. Eu não falo sobre aquilo que quero. Não falo sobre aquilo que eu acho que é correto. Mas aquilo que a Bíblia diz. Porque quando a palavra de Deus diz, todo homem se cale, porque Deus está dizendo. Quando a palavra de Deus é pregada, todo homem se cale, porque Deus está falando à sua igreja. Não importa a sua opinião. Não importa se você concorda ou não. Não importa se na sociedade ocidental e moderna a qual estamos inseridos, isso faz sentido ou não. A palavra de Deus, ela é atemporal, acultural. O que significa isso? Que ela não está condicionada ao tempo. E ela não está condicionada à cultura. A palavra de Deus é a palavra de Deus aqui, no Brasil, no ano de 2024. Assim como era no Oriente, na cidade de Tessalônica, no 1º século, assim como é em qualquer outro lugar do mundo, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando ela se cala, nós nos calamos junto com ela. Mas quando ela se pronuncia, podemos dizer com autoridade, assim diz o Senhor. Porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não deixe a sua Bíblia fechada dentro da gaveta e traga ela só no domingo no culto. Abra ela só quando o pastor expõe o texto. Mas faça dela o seu livro mais importante, o seu motivo de meditação
dia e noite, e não só leia, mas viva aquilo que diz a palavra de Deus. Viva! Porque quem não quer estudar a Bíblia, reconhece que isso vai interferir em como ela deseja viver. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos igualmente lidos por ela. A palavra de Deus é como um espelho gigante que nos mostra as nossas imperfeições. Não tem como olhar para a palavra de Deus e não ver ela olhando para você. Não tem como olhar para a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e ver ela lendo você. Ó pobre homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo diz isso, ele estava falando a respeito de um tipo de condenação que era daquela época, onde se amarrava a uma pessoa, um defunto, e aquela pessoa tinha que conviver com aquele corpo. No começo, é só um corpo gelado, pesado que você tem que carregar. Mas de repente aquilo começa a feder, começa a entrar em estado de decomposição, começa a incomodar muito. Quem nos livrará desse corpo de morte? Jesus Cristo se manifestou para te libertar, porque a palavra dele, ela não é considerada um dos livros mais influentes da humanidade para a BBC, mas para nós que cremos em Cristo, ela não só contém, mas ela é a palavra de Deus, que transforma, que cura, que salva, que liberta. Deixe Jesus mudar a sua vida através da palavra dele. Amém? Essa é a palavra que Deus nos deu, que Deus possa falar mais aos vossos corações. Pastora Meire, pode orar por nós?